A gente vai falar também da herpes zoster, que é algo que a gente tem que estar super atento, porque é uma manifestação que pode durar um tempo, pode diminuir muito a qualidade de vida e é claro que pode acarretar em outros problemas. Então hoje a gente convidou a dermatologista, a doutora Isabela Fayad Leiva. Bem-vinda. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Prazer, Carol. Prazer o assunto, eu imagino que seja um dos assuntos que certamente em consultório você receba muitos pacientes e algo recorrente, né? Porque pensando até na questão da imunidade, que é um pouco do que a gente também vai falar, a herpes, quando ela se manifesta, ela é desconfortável, ela é dolorida e dependendo da forma que a gente vai cuidar ou não e cuidar do organismo como um todo, ela vai se repetir algumas vezes, né? Exatamente. Explica pra gente que vírus é esse, então. Já ouviu falar de cobreiro, Carol? Cobreiro, sim. É assim que o herpes zoster é popularmente conhecido. Ele é causado por um vírus da família dos herpes vírus, que é a mesma família do vírus causador do herpes simples, que é o que a gente tem mais conhecimento, mais contato, que é o herpes labial, o herpes genital, mas ele é de um sorotipo diferente. É exatamente o mesmo vírus causador da varicela, da catapora. O mesmo vírus, chama varicela zoster. Ah, então a gente tem tanto o simples quanto essa manifestação do zoster, mas que daí é outro vírus. Outro vírus, outro sorotipo. Eles são da mesma família, mas é outro sorotipo de vírus. Então eu vou começar colocando um quadrinho na tela para a gente entender a questão até da manifestação da doença. É fato, doutora, que todo mundo tem ali a possibilidade de desenvolver a herpes e que ela fique escondidinha e que em determinado momento ela aparece. Exatamente. Então, todo mundo que já teve catapora tem a possibilidade de desenvolver o herpes zoster em algum momento da vida. Tá. A gente considera que a primeira infecção pelo vírus varicela zoster é a catapora, que normalmente acontece lá na infância. E aí ele fica adormecido, escondidinho, dormente, lá nas raízes nervosas, em algum momento da vida, por algum motivo que a gente vai falar depois, esse vírus volta a se replicar e aí vem a manifestação do herpes zoster. Tá, e com o simples, a herpes simples, acontece da mesma forma? Acontece da mesma maneira, a gente tem uma prima infecção, né, e aí por isso que às vezes a gente tem várias vezes ao longo da vida. Tá. A gente tem a primeira manifestação e aí ele fica lá latente, dormente. E aí quando a gente fala uma queda de imunidade, um episódio muito estressante, um quadro febril, aí ele vai lá e aparece novamente. Então sai dessa fase de dormência, latência que a gente fala. Na tela, então, temos aí, lá o seu quadrinho para a gente colocar a diferença? Antes da gente mostrar aqui ao vivo, que né, vamos mostrar do herpes zoster, que é bem interessante. Mas vamos começar pelo simples, então, que a doutora destacou que a gente tem alguns estágios. Quando ele vai se iniciar, às vezes a gente sente até que o local ali está um pouco dolorido, mas a gente não consegue enxergar a lesão. Exatamente. O quadro de herpes simples é um quadro muito mais rápido, de resolução muito mais rápida, né, menos dolorosa do que o herpes zoster. Normalmente na região a gente vai ter um leve prurido, um desconforto, uma sensação de dormência, né? E aí começam a aparecer algumas microvesículas, que são como microbolhas, que tem um ciclo rápido de duração. A gente pode usar o tratamento tópico, que é mais leve. Que é a pomadinha. Que é a pomada, exatamente. Tá. Algumas pessoas que manifestam com mais frequência o aparecimento ou aquela famosa herpes de repetição, é possível fazer tratamento, doutora, preventivo? Então, assim, o uso de algum medicamento sempre para que a lesão não apareça ou não? O que a gente tem hoje em dia é a vacinação para a forma do herpes zoster. Tá. Pro simples, não. Então, manifestou e aí sim pode tratar. Mas Isso, não exatamente. Já é preventivo para que a lesão não apareça. Exatamente. Que o tratamento ele visa, na verdade, Carol, um quadro mais curto, menos doloroso e evita recidivas. Na verdade, não é que o tratamento visa a cura e que realmente a gente não tenha mais o vírus, né? A eliminação do vírus. O tratamento ele é para realmente tratar o quadro atual, para diminuir a dor, para fazer que o quadro seja mais curto e evitar que apareça uma outra manifestação logo em seguida, né? Que aconteça a repetição do quadro. E a questão da imunidade está diretamente ligada. A gente até
vai ilustrar com alguns alimentos que podem melhorar a imunidade. Isso. Principalmente falando de herpes zoster, alguns fatores, né? A gente sabe que todo mundo que teve catapora, em qualquer momento da vida, pode ter essa manifestação de herpes zoster. Mas alguns fatores fazem com que isso possa ocorrer de uma maneira mais fácil, né? Seja maior a chance de acontecer o herpes zoster. A idade é um desses fatores. Então, quanto mais idoso, né, lá a partir dos 60, 70, 80 anos, a gente sabe que as chances aumentam muito. Pacientes imunossuprimidos, então que fazem algum tratamento com imunossupressor para doença autoimune, ou que estão fazendo quimioterapia para tratamento de câncer, que fazem uso de drogas, né, aumenta muito a chance dessa manifestação. Mulheres têm uma chance maior do que os homens de apresentarem essa manifestação. Negros também tem mais chance de apresentar isso. Agora, vamos colocar o quadrinho, então, na tela, de como ocorre a herpes zoster, porque passa uma sensação que, num primeiro momento, pode ser confundido com outras coisas, porque é uma dor localizada que a gente nem pensa que está pegando nervo, enfim, algo do tipo. A gente já acha que é uma dor na lombar, ou alguma coisa que a gente tenha feito mais esforço, aquela região ficou dolorida, né, doutora? O quadro, ele começa, na verdade, como uma virose qualquer. Um pouquinho de mal-estar, uma febre baixa, uma indisposição. E aí, com o passar dos dias, conforme esse vírus vai replicando, vai caminhando pelo nervo e chega lá na pele, é que vão aparecer as manifestações cutâneas. E o interessante do herpes zoster é que ele acomete uma região que a gente chama de dermátomo, que é a região inervada por esse ramo nervoso onde ele estava lá dormente, latente. Primeiro a gente vai ter uma vermelhidão na região, uma sensação de dormência, formigamento, meio inespecífica, que realmente a gente não consegue de cara já identificar, né? A gente fica um pouco confuso quanto ao que está acontecendo, se é uma alergia, uma infecção, uma coceira estranha, mal referida. E aí, com o passar dos dias, evolui com o aparecimento de algumas bolinhas avermelhadas, que a gente chama de pápulas, e depois viram as microvesículas, que é a lesão característica do herpes zoster. Então, uma placa avermelhada, acometendo o dermátomo, sempre, na maioria das vezes, de um lado só, que é o mais característico, com pequenas bolhazinhas de água na região. E é verdade que parece que ele caminha e que ele vai fazendo um mapinha, assim? Então, na verdade é o seguinte, a gente pensa que ele fica nos gânglios nervosos que são mais mediais. Dormente, latente, então nessa região mais medial. Por algum motivo, então um episódio estressante ou um quadro bacteriano, um quadro febril, pós-cirúrgico, qualquer coisa que te tire ali do estado de normalidade, esse vírus entra em replicação, então aqui no gânglio nervoso, e caminha pelo ramo que ele está. Os ramos mais comuns dele acometer são os ramos torácicos, então por isso que está aqui nessa região, então aparece a lesão exatamente no ramo, na região da pele em que o ramo inerva, né, os ramos torácicos, os lombares, Então a região lombar também é frequentemente acometida, a região cervical também é frequentemente acometida e também os ramos do trigêmeo, né, que são aqui as ramificações. Então a região dos olhos, do nariz e da boca também são os locais mais comuns da gente ter essa manifestação do herpes zoster. E, doutora, quanto tempo a pessoa permanece em crise? Então, com esse desconforto, com a dor ali evidente, porque ele é um pouquinho mais longo do que o herpes comum? Isso. Ele tem uma duração aproximada, Carol, de 2 a 3 semanas. E a gente usa o antiviral, que a gente conhece bastante, o aciclovir, para reduzir o tempo de duração e para evitar que aconteça uma nova crise. Mas é mais ou menos 2 a 3 semanas. Em alguns casos, principalmente nos pacientes mais idosos, a dor pode permanecer mesmo com a resolução das lesões de pele, que a gente chama de uma dor crônica, que às vezes a gente precisa até de uma avaliação do neurologista para acompanhar essa dor. Uso de antidepressivos tricíclicos para controlar essa dor, uso de analgésicos mais potentes, que é o que a gente chama de opioide, que é uma classe mais potente de analgésico, para conseguir fazer o controle desse quadro doloroso. E o não cuidar desse herpes zoster, não procurar ajuda,
o que pode trazer de perigo? A gente pode ter complicações na região das lesões, que são as infecções secundárias. Então, como eu tenho uma região muito machucada, cheia de bolhas, a gente pode ter uma infecção ali secundária, que eu vou ter que tratar com antibiótico. Isso pode complicar, pode até necrosar nos casos mais extremos. Então, é importante que seja feito o tratamento, né? Apareceu, a gente tem que procurar ajuda. Principalmente na região da face, quando acomete os olhos e o ouvido. Pode evoluir até para cegueira e perda auditiva, né? Porque ele acomete também mucosas, né? Então é importante realmente que seja feito o tratamento quanto mais precoce possível. Se possível, iniciar nas primeiras 72 horas o tratamento. Tá aí. E quem já teve, eu acho que a gente já tem perguntinha pronta na tela, então quem já teve algum episódio, aproveitem para tirar as dúvidas. Obrigada, viu, Beatriz? Um beijo para você. Toda vez que eu tomo banho de mar, aparecem herpes na minha boca. Tem alguma relação? Aí, no caso, ela está se referindo àquela herpes simples que a gente mostrou no início da pauta. Bom, a gente pode relacionar isso, que talvez no momento que ela esteja na praia, que ela vá para a praia, ela tenha um resfriado, ou coma mal, durma mal, ingestão de bebida alcoólica. Então, por isso que ela relaciona a ida à praia com o aparecimento de herpes. A entrada no mar em si, especificamente, não tem relação. Não, às vezes mais muito estilo, sol. O sol também detona a imunidade quando passa um pouquinho do ponto, né? O sol, em excesso, a queimadura, ela é uma inflamação que pode abrir quadro e desencadear, sim, o herpes simples. Tá aí. Tem mais perguntinha, Glaucia? Na tela, aproveitei, estamos ao vivo. Gustavo, um beijo, querido. Quem tem herpes zoster tem que fazer repouso? A gente pensa no quadro de herpes zoster como um quadro de infecção viral, né, em andamento, acontecendo naquele momento. Então é importante lembrar, estou passando por um quadro viral, preciso de todos os cuidados de uma pessoa com uma virose. Tá. Então, alimentação, repouso, ingesta de água, o controle da dor, né? A dor do herpes zoster, na maioria das vezes, é uma dor um tanto quanto limitante. Então, a gente não consegue, assim, pelo menos no quadro, na fase mais aguda, ter as atividades normais. Pode incapacitar não vai ter aquele pique, vai se sentir já enfraquecido, vamos dizer assim, doentinho, e vai com sentir virose, vontade de repousar, de ficar de repouso. Tem mais perguntinha na tela? Olha lá. Obrigada, Elaine, um beijo. Há 20 anos atrás tive herpes na barriga. Tratei e nunca mais voltou. Tenho a chance, então, de ter de novo? Infelizmente, sim. Ele pode voltar, e principalmente nesses momentos em que a gente tem queda de imunidade, pode reativar esse quadro de herpes zoster em qualquer fase na vida. E quanto mais idoso, quanto mais próximo dos 70, 80 anos, mais chance de repetir, de ter uma repetição mais frequente. Doutora, uma pergunta agora pontual, né, que eu tenho tentado relacionar as questões com o momento de pandemia, Covid. Como a gente está falando aqui de queda de imunidade de qualquer forma, vocês têm visto casos de um pós-Covid que reforce o aparecimento de uma herpes simples ou uma herpes zoster? Com certeza, Carol. Tanto pós-Covid, quanto as pessoas que estão estressadas, né, e ansiosas com o momento que a gente está passando, né? Querendo ou não, o estresse, né, e a ansiedade nesse período tem sido um fator muito importante para desencadear doenças, para desencadear transtornos psiquiátricos e não psiquiátricos, aqueles que estão relacionados só com a nossa imunidade mesmo. A gente sabe o quanto o estresse e a qualidade de vida tem interferência nisso, né, na abertura de doenças. Então, gente, fiquem atentos, quem já teve, né, um momento mais sensível e delicado que pode aparecer para procurar ajuda o quanto antes. Tem mais perguntinha do público para você na tela, olha lá. Obrigada, Ju, um beijo. Herpes zoster tem relação com pombos? Não tem nada a ver com pombos. É isso, Glaucia, já ouviu que os pombos podem transmitir o vírus? Não tem nenhuma relação, não. Realmente é o vírus da catapora, não tem nenhuma relação com que fica ali. Isso. Agora, uma pessoa já na fase adulta, ela pode pegar catapora se ela não tiver tido na infância? Sim. A gente é vacinado para catapora, a vacina de varicela na infância faz parte do nosso calendário vacinal. né? E por que mesmo vacinado a gente pega catapora?
né? Porque a vacina da catapora, da varicela, ela é a mesma ideia lá da vacina do Covid. O objetivo dela é prevenir contra a forma grave, né? É ter uma resposta imune mais rápida, né? Então, dessa maneira, a gente evita complicações e evita as formas mais graves. Mas a gente pode sim ter catapora, mesmo vacinado, e pegar na fase adulta. E os quadros na fase adulta tendem a ser mais graves, com mais sintomatologia, mais exuberantes. É o que eu imagino, pensando até nessa questão do herpes zoster como um todo, né? É por isso que todo mundo diz que é melhor pegar realmente a catapora na infância. Que é um e o fato mais de ter leve. tido uma vez, catapora não tem de novo. Então, Só a herpes zoster. Isso, a gente pensa na primeira infecção, catapora. Reativou o vírus da catapora, da varicela, aí a gente tem a manifestação do herpes zoster. Perfeito. Tem mais perguntinha do público na tela. Olha lá. Obrigada, Natália. Um beijo pra você. Eu tive uma herpes zoster imensa no braço anos atrás. É normal o local doer e repuxar até hoje? Quando a gente fala da dor crônica pós-herpes zoster, que pode permanecer mesmo depois da resolução das lesões de pele, então é comum isso acontecer. É mais comum nas pessoas com idade avançada, não é tão comum em jovens, mas pode acontecer. E a região que ela teve também não é uma região tão comum, braço. Né, o e ela é zoster. bem jovem, eu vi pela foto que é uma jovem. Então, talvez quando a gente relaciona, doutora, o aparecimento da herpes zoster, que não é tão comum em jovens, quando ocorre em uma pessoa mais jovem, ela pode ter umas manifestações diferentes, talvez? Na verdade, as manifestações mais exuberantes e mais diferentes são realmente nos idosos. Tá. Os quadros na fase adultos jovens são mais brandos e mais clássicos, assim. Mas é importante procurar ajuda. Sim, com certeza. Para manter aí as consultas, fazer check-up, ver se a imunidade está legal, repondo. Por que temos... Aqui é uma corda? O que é isso aqui? Falando de qualidade de vida, né, Carol? Tá aí que é o equilíbrio, que é a chave de todas as doenças aí. Exercício físico, alimentação, reposições, quando necessários, vitamínicas. Primeiro, sempre tentar ter uma alimentação bem completa e, quando necessário, repor em cápsula, mas com acompanhamento médico, nutricional, para que a gente esteja com a imunidade aí lá no alto, né? Para evitar esses e tantos outros transtornos. Né? Olha, a gente já tinha um montão de problemas, só aumentou, né? Então, façam aí o check-up, gente. Tem muita gente se afastando de fazer seus exames, exatamente pelo receio da questão da pandemia do Covid. Mas tem tanta coisa séria que precisa ser tratada e precisa ser vista o quanto antes, né? Então, a gente tem que tentar manter um equilíbrio nisso. E vou agradecer a doutora já deixando o seu Instagram da clínica, que é o Clínica Landecker. Tá, Clínica Landecker, tá bom, tudo junto. Então, Clínica Landecker, o Decker é com CK, tá bom? @Clínica Landecker, e vou deixar um telefone de lá, 3032-9977, 3032-9977, hoje conversando com a dermatologista, doutora Isabela Fayad Leiva. Adorei te conhecer, Obrigada, até a Carol. próxima, Obrigada, viu? até.